Depois de quase 2 meses ele finalmente chegou, e o vídeo de hoje é sobre unboxing e primeiras impressões. Meu Deus, travou. Meu Deus, eu destruí a caixa. Mano, eu sou muito burro, cara. Miau. Olá, amigo! Olá, amiga! Olá, cidadão! Olá, cidadã! Finalmente o bichão chegou e ele foi declarado em 44,99 dólares. E foi por causa disso que eu fui taxado em 157 reais. É um vídeo rápido de unboxing em primeiras impressões, então sem muita falação, a gente já vai abrindo o lacre aqui. E tirando o bichão, foi mais rápido do que eu pensava. Eu achei que eu ia precisar desse canivetezinho aqui e não precisei. Eles passam Durex em 360 graus no produto, mas infelizmente não é a melhor embalagem que eu já vi. Eu realmente espero que não tenha nada quebrado aqui. Pelo que eu tô vendo, eu realmente peguei o canivete à toa. Dá literalmente pra tirar com a mão, cara. Depois de um pouquinho de esforço, a caixa finalmente fica aparente. Daí é só você puxar a capinha e BUM! Se você já viu meu vídeo do A5 Pro, você deve saber como eu pago pau pra essa caixinha. É uma caixinha muito bonita. E, meu Deus! A parada não sai, irmão. Até que depois de muito custo, aqui tá danada. Ela tem um relevo muito bonito, o nome Umidigi, uma bolinha curva na parte central. Na parte traseira da caixinha a gente tem as specs, 2 lacres laterais que a gente vai precisar tirar. Meu Deus, travou. Meu Deus, eu destruí a caixa. Mano, eu sou muito burro, cara. Eu gosto tanto da caixinha e eu destruí ela. Mas depois de 2 minutos, eu finalmente consegui abrir o bichão. É essa coisa linda aqui. Ele vem com uma mini película com as specs, tela de 6.3 polegadas Full HD+, ele tem quad câmera de 16 megapixels, ele tem 4 GB de RAM, 128 GB de ROM, e a memória RAM dele é DDR4X, ele tem 4150 mAh, ele tem 2 chips e Android 10 de forma padrão. Assim que você puxa ele, você tira o produto, irmão. Pra você ter mais ou menos uma ideia básica, debaixo dessa primeira película com as specs, já vem outra película, de vidro pré-aplicada. Esse relevo maravilhoso é de uma capinha muito competente que já acompanha o produto. Capinha essa que tem relevo tanto na parte externa quanto na parte interna. Na parte traseira você tem a quad câmera em formato de dominó com 5 megapixels de câmera macro, 16 megapixels de câmera ultra-wide, 5 megapixels de câmera para desfoque e 16 megapixels para câmera principal. Como eu já expliquei pra vocês, eu tô gravando com a câmera frontal do S10e e o dual pixel da câmera frontal dá pra fazer um macro maravilhoso desse aparelho, onde mesmo com a câmera frontal eu consigo mostrar pra vocês que o A7 Pro tem um flash dual tone, um flash duplo dual tone. E aqui na parte central do bichão, a famosa biometria, pra você botar o seu dedo. Você tem a primeira subcaixinha na caixa do produto, essa paradinha aqui, que sem querer pagar um pau, vem muito bem embalado, olha isso, irmão. E por último, desse unboxing gigantesco de 3 minutos, o carregador e o cabo USB. A Umidigi foi muito criticada porque o A5 Pro tinha saída micro USB. E o que eles fizeram para contornar essa parada? Mandaram o novo Umidigi A7 Pro com saída Type-C. Com suporte a carregamento rápido, esse cabo da Umidigi é muito bonito, lembra muito o Dash Charge da OnePlus. Mas agora voltando pro bichão, que tem um frame metálico na parte lateral, tipo, pouquíssimos smartphones têm isso hoje em dia. O meu Redmi Note 8 tem um frame plástico e o A7 Pro tem um frame metálico. Eu quero sinceramente dividir esse momento aqui com vocês. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu, cara. Olha isso. Aparentemente tá funcionando. E pimba! Finalmente ligou. Com o meninão pré-configurado, a gente passa da era de unboxing e vamos fazer alguns comentários sobre o produto. E pimba! 2000 anos depois, o Umidigi A7 Pro finalmente configurado. E se você teve um A5 Pro, eu já tenho 2 más notícias para te dar. Quando a Umidigi lançou esse aparelho, eu achei que eles iam de alguma forma reciclar a tela do Umidigi A5 Pro. E infelizmente, eu estava completamente enganado. O que aconteceu? Houve um aumento considerável nas bordas, tanto na borda inferior quanto na borda superior e no tamanho do note, que era muito menor no Umidigi A5 Pro. Eu sei que para o usuário comum, tamanho de note e tamanho de borda é ridículo, mas foi uma coisa que eu senti muito. Porém, tirando isso, houve um upstream de kernel, indo da versão 4.4 para 4.9.190. O software de câmeras dele deu uma super evoluída. Para você ter mais ou menos uma ideia, a gente está falando de um aparelho de 99 dólares que tem uma câmera macro muito melhor do que a do Redmi Note 8 e do Redmi Note 8 Pro. Veja bem, câmera macro.
não câmera principal. São 5 megapixels feitos para você tirar foto de coisas minúsculas com o maior nível de detalhe possível, com o fundo completamente desfocado, e aparentemente a câmera frontal tá um pouco melhor também. Porém, nem tudo são flores, ele continua com o mesmo problema de HDR do Mi G5 Pro. Se você tira uma foto um pouco contra a luz, já é o suficiente para o aparelho simplesmente estourar a luz da sua foto toda. O céu e os detalhes de fundo ficam completamente ignorados nesse aparelho. E justamente pensando nisso, em breve eu vou fazer um vídeo de algum aplicativo de câmera que corrija esse bug bizarro do software padrão. A gente continua sem o modo retrato na câmera frontal. Quando você abre o modo retrato ele vai para a câmera traseira, e apesar do software ser bem genérico, quando você bota alguma coisa ou algum objeto na frente, tira uma foto, você tem que esperar alguns segundos até ele processar todas as informações, para finalmente, depois de um tempo, ele fazer o recorte de uma forma correta. Você percebe aqui que ele realmente fez o efeito do modo retrato. Ele errou um pouco nessa parte aqui, mas é um aparelho de $99, então, tipo, é normal que ele erre, mas o mais importante, a foto de um objeto ficou bem desfocada. O primeiro bug que eu notei foi que às vezes os controles para ir para a câmera macro e para a câmera wide simplesmente desaparecem. Daí você tem que ficar navegando entre as opções para eles voltarem e você conseguir acessar a câmera de 16 megapixels ultra wide, que é essa daqui que eu vou abrir para vocês agora. Existe um pouco de distorção, mas sinceramente o nível de nitidez dela aparentemente está muito bom, afinal pouquíssimos aparelhos têm uma câmera ultra wide de 16 megapixels, o meu Redmi Note 8 novamente tem uma de 8, e na câmera traseira ultra wide não acontece aquele bug bizarro da câmera frontal, ou seja, você consegue ver o céu, você consegue ver os detalhes do fundo e não fica uma luz completamente estourada, mesmo você tirando uma foto contra a luz. E sim, eu sei, parece que eu tô cagando aqui no meio do mato. Eu sinceramente achei a foto muito boa, vamos ver quanto que ela tá pesando, 16 megapixels, 4.9 megabytes, porém vocês sentiram que ela ficou um pouco escura, certo? Agora que eu vi que é uma ultra wide de f2.8. Mas ok, ficou nítida, é o que vale. Um erro que eu cometi muito quando eu peguei o aparelho pela primeira vez foi ficar deslizando o dedo pra cima pra ver se eu abria a gaveta de aplicativos. Onde por um momento eu pensei até que poderia ser alguma coisa na tela, que o aparelho tinha quebrado e tudo mais, mas depois eu vi que todos os aplicativos ficam na tela inicial, tipo na MIUI mesmo. E pra trocar isso, você mantém o seu dedo pressionado, vai nas configurações, vai em Launcher Style e bota no Default, essa opçãozinha aqui. Depois é só voltar e você consegue abrir a sua gaveta de aplicativos. Apesar do aparelho rodar uma OSP genérica bem pura, ele tem muitas funções interessantes, como o Smart Assistant. Aqui você acha um gravador de tela nativo do aparelho, você acha configurações da sua navbar, você acha o resgate de emergência, você acha gestos de 3 dedos e você acha os gestos do Android 10. Na aba de navegação, você consegue configurar como você quer a sua aba de navegação. Consegue adicionar botões, consegue remover botões e consegue trocar a ordem deles. Tudo muito bonitinho. Sem contar que essa navbar é do Oreo, e eu gosto muito da navbar do Oreo. Já na aba System Navigation, você acha 3 opções aqui. Navegação por 2 botões é do Android Pie, por 3 botões essa daqui, a clássica, e a navegação por gestos, que quando você ativa todos os botões somem, e é só você deslizar para cima para ter uma navegação super fluida no seu aparelho. E observação, não sei se isso é um bug, mas não apareceu a pílulazinha de navegação, mas está tudo funcional aparentemente. Como o aparelho roda o Android 10, ele vem com modo noturno, e o armazenamento dele de 128 GB é muito maneiro, cara. Por que eu falo isso? Porque o último Mi G5 Pro que eu tinha 32 GB. Era um aparelho com 4 GB de RAM e 32 GB de ROM. E agora no Mi G7 Pro, por $99, $110, você compra 128 GB de memória interna. Você desliza aqui embaixo, o aparelho usa apenas 10 GB de memória para usar com o sistema, então você tem 118 disponível. E literalmente é 118 mesmo. Uma função super interessante que vem na maioria dos aparelhos com MediaTek é o DuraSpeed. O DuraSpeed é nada mais nada menos que um aplicativo que vai te ajudar a economizar memória RAM no seu aparelho. Ok, a gente tem 4 GB de memória RAM aqui, mas quando você ativa o DuraSpeed, você consegue impedir que os seus aplicativos iniciem com o sistema e fiquem em segundo plano, ou seja, você simplesmente desativa todos os aplicativos em segundo plano. É um aparelho repleto de pontos positivos, com pouquíssimos pontos negativos, como o note maior, como as bordas maiores e como a câmera frontal que infelizmente não tem HDR, onde para você ter mais ou menos uma ideia, você tá na câmera traseira, o HDR aparece aqui, você vira para frontal e quando você vira para frontal, cadê o HDR?
Então, mas nem tudo tá perdido. Na sua câmera frontal, você consegue adicionar um ISO de até 6400, ou seja, se você estiver tirando alguma foto em um ambiente com pouquíssima luz, isso daqui vai te salvar muito, cara. E eu ouso falar que ele é um dos únicos aparelhos do mercado, incluindo vários flagships, que bota até 6400 de ISO na câmera frontal. O aparelho tem a função de marca d'água, é uma função muito interessante para algumas pessoas, e uma coisa muito bizarra é que eles literalmente copiaram a marca d'água do Redmi Note 8 e dos aparelhos da Xiaomi com 4 câmeras. Eu achei bizarro isso daqui. Você pode ver na internet, é quase a mesma marca d'água. Porém, deixando de lado esses fatores, a foto em si, na câmera principal, aquela hora eu mostrei pra vocês a câmera wide, na câmera principal é uma foto bem aceitável. É um sensor da Samsung, eu não lembro necessariamente qual é o modelo do sensor, mas é um sensor de 16 megapixels que consegue capturar muitos detalhes e tem uma abertura de f1.8. Se a câmera wide com f2.2 estava ruim, f1.8 pro sensor principal tá perfeito. Porém, sem querer ser hater, a marca d'água parecida com o do Redmi Note 8 é um pouco cômico. A câmera tem inteligência artificial, você consegue ativar ativando essa opçãozinha aqui, onde o aparelho consegue reconhecer até 13 cenas e modificar os parâmetros da câmera para tirar fotos melhores. Agora ele reconheceu que é uma planta, por exemplo, e ele deixa o verde da planta mais verde, se é que vocês me entendem. Em relação a vídeos, ele grava em até 1080p, não grava em 4K, ele tem estabilização eletrônica e tem a função de modo de cena para vídeos. E em relação a funções da câmera, você tem o slow motion, você tem o vídeo, você tem as suas fotos, você tem o modo retrato apenas na câmera traseira, você tem o modo noturno na câmera traseira, você tem o modo panorama na câmera traseira e só. No software em geral, é o Android 100% puro, a OSP genérica, como eu falei pra vocês, com app de câmera modificado e alguns mini menus que, como eu expliquei pra vocês, o Smart Assistant tem nas configurações. Você acha a abinha de desbloqueio facial aqui, tudo isso acompanhado do MediaTek P23, sim, o mesmo processador do Umidi GA5 Pro e de 4 GB de RAM e 128 GB de ROM. Alguns aplicativos ignoram a presença do Note, como a Launcher em si, mas por $99 eu te desafio a achar algo melhor. Infelizmente você não acha. Um aparelho com 5 megapixels de macro, 16 megapixels de ultra-wide, 5 megapixels para desfoque, 16 megapixels com sensor da Samsung na câmera principal, flash dual tone, um aro metálico, 128 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM, um processador MediaTek P23 que eu já usei no Midi G5 Pro e não se peidou tanto, um aparelho com saída Type-C, saída P2 3,5mm, com uma tela LTPS, que é um IPS mais calibrado, com cores melhores e tudo mais, desbloqueio facial e muita história pra contar. Isso que eu fiz aqui não foi um review, foi só as minhas primeiras impressões, as longas primeiras impressões. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha curtido esse vídeo de alguma forma e fica com Deus, irmão. Eu nunca vou ser tão grato a você por toda a atenção e por tudo que vocês já fizeram por mim. Se você vê meu vídeo por 10 segundos e fecha, você tá me ajudando. Se você vê por 5, você tá me ajudando. Se você vê até aqui, você tá me ajudando. Eu faço vídeo desde 2013 e em todos esses 7 anos, as únicas pessoas que não me abandonaram foram vocês. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham curtido o vídeo e toca aqui. Ei, toca aqui.